Amados e amadas, vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Pastor Stanek, pregador do mato. A última exposição bíblica desse ano, 1 Reis, capítulo 17. Temos a nossa revista Estudando a Bíblia em Classe. É o nosso último texto. 1 Reis, capítulo 17. Temos por título na nossa revista: o profeta Elias é sustentado por um corvo e uma viúva. Graças a Deus, chegamos ao fim do ano. Feliz 2024 para todos. E cá para nós. O mundo está ficando velho. Feliz ano velho. Na perspectiva pessimista, né? Mas nós gostamos de ser otimista. O mundo está ficando velho. A gente feliz 2024, feliz ano novo. Então tá. Aquele abraço, você que nos acompanha. Deus abençoe a todos. E espero que Deus fale no seu coração através desse texto. Você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, compartilhe, nos ajude a fazer discípulo para o reino de Deus. Vamos lá, primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Profeta Elias, a gente começa assim, profeta Elias. A Bíblia fala pouco sobre ele, pouco se conhece sobre o profeta Elias. Ele aparece a Acabe, ao rei Acabe, e assim a gente começa a história do profeta Elias. Ele se apresenta ao rei e diz: não haverá chuva nem orvalho, senão segundo a minha palavra. Certamente, você é um maluco. Esse maluco para lá. Lembra na época do rei Davi, se apresentou, foi levado à presença do rei dos filisteus e começou a imitar doido, maluco. E o rei falou: não chega de maluco aqui. Então certamente, provavelmente Acabe levou aquilo como um louco, uma loucura qualquer de um homem. Acabe era um rei que, segundo eu entendo, ele tinha pelo menos um fiasco de temor a Deus. O que estragava Acabe era a tal da Jezabel, que ele era dominado, manipulado por ela. Mas a gente vai ver Acabe se arrependendo, Deus tendo misericórdia dele, Deus dando algumas guerras, dando vitória a ele em algumas guerras. Mas esse casamento acabou com Acabe. Então nós terminamos o capítulo 16 com vários reis que passaram, uns sendo assassinados, outros assassinando. Enfim, um caos no reino do norte, que é Israel, né? A gente aqui está no reino de Israel. Como está escrito, Salmo 42, 7, um abismo chama outro abismo. Um matando o outro, assassinando, matando a família, todos os filhos, até que entra Acabe. E a Bíblia diz que ele consegue ser pior do que todos. Vamos ver de onde veio Acabe? Onri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria. E Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. No 38º ano de Asa. Asa tinha 38 anos, que estava reinando lá no reino do sul. E entra Acabe. Começou a reinar Acabe, filho de Onri, e reinou sobre Israel, e reinou em Samaria 22 anos, e fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que antecederam, pior do que os que foram antes dele. Como se fosse pouco andar nos caminhos de Jeroboão. Olha só o que ele faz. Nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Foi, serviu a Baal e adorou, levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificaram em Samaria. Até um templo para o tal do Baal, Acabe fez. Também Acabe fez um poste ídolo. Não, devia ser um ídolo enorme, como Nabucodonosor, né? A gente vai ver ele levantando um poste ídolo, um troço enorme. Então Acabe vai fazer isso também, um ídolo gigantesco. De maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira do Senhor Deus de Israel do que todos os reis que antecederam. Qual foi o pior dos pecados de Jeroboão? Foi levantar sacerdote ao seu bel prazer, que na lei do Senhor só seria sacerdote a linhagem de Arão. Então Acabe, ele continua. Aí vem esse rei dos Sidônios, ele era sacerdote de Baal, e a sua filha Jezabel, sacerdotisa de Baal. E ela começa
a Bíblia diz que ela, a própria Jezabel, começa a matar os profetas do Senhor. Certamente os profetas, os sacerdotes. Então, o que era do Senhor, ela matava. Então começa aí um reino conturbado, servindo a Baal. E Baal era o suporte Deus, suporte ídolo, que supostamente fazia chover. Regava a terra, supostamente era responsável pela vegetação. Se você plantar, as pessoas plantavam e colhiam, Baal era adorado, era venerado por causa da fertilidade da terra. Nesse contexto, ou melhor, é esse contexto que Israel está vivendo. Trocou literalmente de Deus. O Deus de Israel agora é literalmente Baal. Existe o porte ídolo, ao santuário do tal do Baal. Eu nem sei se eles botaram lá no templo de Salomão, mas a Bíblia nos passa isso aqui. Acabe, ele vai fazendo uma lenha. Olha só o que diz lá em Jeremias, capítulo 17, 19, 5. Nos traz uma informação importante que vai culminar lá na viúva de Serepta. Daqui a pouco a gente vai chegar lá, olha só. Edificaram os altos a Baal para queimarem seus filhos no fogo, em holocausto a Baal, o que nunca ordenei, nem falei, nem entrou no meu pensamento. Deus falando, repreendendo o povo lá em Jeremias 19, 5. Então eles queimavam os filhos no altar para perdão dos pecados. Eles pecavam e torravam os filhos lá no altar de Baal para ser perdoado. Alguma coisa, alguma doença, alguma enfermidade, alguma coisa que vinha. E eles faziam isso, queimavam as crianças em sacrifício no altar ao tal do Baal. E é essa situação que Israel está vivendo, adorando o ídolo. Jeremias está dizendo aqui, certamente essa prática ela era decorrente lá lá entre os pagãos. Eles queimavam os filhos, eles ofereciam filhos em sacrifício. Então, Acabe vai cometer esse pecado, esse erro de tomar essa mulher chamada Jezabel por esposa. Olha só o que Deus disse. E quando o Senhor teu Deus te tiver entregue a vocês, e vocês estiverem derrotados, então vocês os destruirão. E quando o Senhor, seu Deus, os estiver entregue a vocês, e vocês as tiverem derrotado, as nações, os outros povos, então vocês as destruirão totalmente. Não faça com elas tratado algum, nem tenham piedade deles. Não se casem com pessoas de lá, nem deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para seus filhos, pois elas desviarão os seus filhos de seguir-me, para servir a outros deuses. Por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vós, e rapidamente os destruiria. Deuteronômio 7, nós encontramos esse assunto, 7, de 2 a 4. Foi o que eu li aqui. Então Acabe faz uma aliança, através do casamento, um adultério espiritual. Deus tinha condenado essa prática em Deuteronômio 7, em alguns outros textos, e é um adultério. É tipo se deitar com uma prostituta, um adultério espiritual. Acabe foi um rei frouxo, manipulado pela sua mulher Jezabel. Nós vamos ver que até no selo real a mulher tinha o acesso, tinha o controle. Ela manipulava mesmo. Aonde contexto, pastor, que a gente vai ver isso aí? Ó, vamos ver lá na frente. Ó, olha o que Jezabel fez. Jezabel escreveu uma série de cartas em nome de Acabe com o selo real e endereçou aos líderes da cidade de Jezreel, onde vivia Nabote, e dava a seguinte ordem. Faça uma proclamação em toda a cidade para que a população jejue. Convoquem Nabote, arranjam 2 marginais que o acusem de ter amaldiçoado a Deus, ao rei, e depois levem-no e apedrejam. Nabote morreu apedrejado, para nós vermos o nível imoral que era essa mulher, a ponto de matar um homem inocente usando o selo real. Vocês veem aí que Acabe era manipulado, 100% manipulado por ela. Ela mandava. Lá na frente Deus vai mandar
Senhor Jesus, nas 7 cartas, 7 igrejas, ele fala de uma igreja que tinha o espírito de Jezabel, a mulher que ensinava, manipulava os homens, os irmãos, para pecarem contra Deus. Então nós estamos falando de um adultério espiritual, uma mulher que já é um erro que Acabe cometeu, e uma mulher maligna. Vamos ver lá na frente que a filha dela, que o rei Josafá vai cometer outro erro também, dando seu filho para casar com a filha de Jezabel e Acabe. Essa filha de Jezabel, ela vai destruir o reino. Ela vai acabar com o reino de Judá. Ela vai introduzir a adoração a Baal e vai ficar lá um caos, justamente por causa da filha de Jezabel. Então nós estamos falando, não estamos falando de uma mulher comum, estamos falando de uma mulher maligna. Então, nesse contexto de um casamento com uma mulher maligna, um adultério espiritual, morte de profetas, sacerdote sendo erguido ao bel prazer de Jezabel, templo sendo erguido, uma aliança política entre um rei pagão, ímpio, é nesse contexto que aparece Elias. E diz, não haverá chuva nem orvalho, senão segundo a minha palavra. Elias vai profetizar durante o reino de Acabe e de Acazias, seu filho, lembra? Ele está Deus fala assim, vai ao encontro dos servos de Acazia que vão atrás lá do sacerdote do ídolo para ver se ele ia curar da doença, e Deus manda Elias interceptar os servos e sentencia Acazias à morte. Foi a sentença que Deus deu. Então a gente vê Elias também no reino de Acazias, e depois ele vai para o Senhor, vai para o céu. Em Apocalipse 11 ele volta para acabar de cumprir a sua missão aqui na terra. O Apocalipse 11 fala a missão que Deus tem com Elias ainda. Elias e Enoque, né, os dois que foram arrebatados para o Senhor, estão lá esperando. São as duas testemunhas. Então, não temos muita informação sobre Elias. Não era um nobre, não era um sacerdote, era um homem qualquer. Aí cumpre o que Paulo diz, né? Que Deus usa as coisas vis e desprezidas deste mundo, usa as que não são para confundir as que são. Então, enfim, se define Elias como um Zé Ninguém. Alguém que apareceu do nada para fazer a obra de Deus. Lá na frente vamos ver que ele era conhecido pela sua forma de vestir, nesse contexto que eu disse do rei Acazias. Porque o rei perguntou como que ele se vestia. Então deram uma descrição e o rei logo falou, é Elias, o tesbita. Então a gente tem o lugar de origem dele, as montanhas de Gileade, e essa descrição de como que ele se vestia. Responderam-lhe, era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então ele disse, é Elias, o tesbita. Então assim que se definia o profeta. A primeira missão dele, como eu já disse, Baal era o suposto Deus que fazia chover. Então o profeta Elias certamente está orando a Deus, porque estava numa situação caótica. O Deus de Israel tinha trocado, era um adultério. E Elias estava orando a Deus e vai confrontar a Baal. Ele vai confrontar ao suposto Deus da chuva, justamente nas atribuições, nas suas atribuições. Chuva, fertilidade da terra. Aí Elias não vai chover, nem vai ter orvalho, senão quando eu mandar, quando eu falar. Ele chega para Acabe e dá esse recado, é tido como louco, certamente, e vai embora. Disse, vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou. E nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Quando ele foi profetizar, esse aqui era Elias falando, o profeta Elias falando. Porque quando ele foi profetizar, ele falou para a viúva, porque assim diz o Senhor. Mas aqui ele falando. Olha só o que diz Filipenses 2,13, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar. Então era um querer de Deus, afrontar a Baal, mostrar para Israel quem é o Deus de Israel. A seca era um castigo, isso estava dentro do querer da vontade de Deus, porque a seca era um castigo previsto, olha só. Deuteronômio 28, 23. Deuteronômio 11, 16. Por isso tenham cuidado de não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu para que não chova e para que a terra nada produza. Assim vocês logo
desaparecerão da boa terra que o Senhor lhes está dando. Então a seca, a falta de chuva, o céu de bronze estava previsto como um castigo pela desobediência, por causa da idolatria, por causa da aliança, da união com os povos pagãos. Então estava previsto. E Deus, Ele quer afrontar ao tal do Baal. Mais tarde nós ficamos sabendo que essa seca durou 3 anos e meio. Olha só o que Jesus disse. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte em que toda a terra houve grande fome. Então foi uma fome mundial. Toda a terra ficou sem chuva, sem orvalho. Não foi uma chuva, não foi uma seca regional ou nacional, foi uma seca mundial que veio sobre a terra. Aí olha só o que Tiago diz, que dá a nos entender, deixa claro e evidente que foi Elias que disse a Acabe, não foi profecia. Claro que estava dentro do contexto da vontade de Deus, segundo os textos que eu estou citando. Tiago diz assim, ó: Elias era homem como nós, e ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seu fruto. Produziu seus frutos. Como um dia também Josué orou, e o sol e a lua parou. Então Tiago está dizendo isso para nós. Ele orou fervorosamente para que Deus não deixasse chover. E depois, quando a coisa estava feia, uma fome, uma calamidade mundial, ele ora novamente, fervorosamente, para Deus mandar chuva. E nesse contexto de homem de Deus, intimidade com Deus, as coisas vão acontecendo. Quantos homens de Deus falam, e a palavra é um tiro, está dentro do contexto da vontade de Deus. Olha só. Lamentações 3,37. Quem é aquele que diz acontece quando eu, o Senhor, não disse? O ser humano pode fazer muitos planos, contudo quem decide é Deus, o Senhor. Então o Senhor decidiu atender o profeta Elias. E atendeu. 1 João 5,14. E esta é a segurança que temos para com ele, que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que ele nos dá atenção. E se estamos certos de que ele nos dá atenção, tudo quanto lhe rogamos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que lhe temos feito. Convicção de que nós seremos atendidos quando orarmos num contexto que esteja dentro da vontade de Deus. Então, uma oração alinhada com a vontade de Deus. Aí Deus atende o profeta Elias. Aí esse versículo 2 diz que depois de alguns dias, ou depois de um tempo, aí Deus, os dias foram passando, nada de chuva, né? Aí Deus chega para ele e diz, vai para tal lugar. Ordenei os covos para te trazer carne e pão, você vai beber água do ribeiro e vai lá. E ele vai. E os animais, a gente sabe que eles sempre ouviram e atenderam a voz de Deus, até para morrer. O ser humano tinha que estar assim, né? Claro que muitos morreram, atenderam a voz de Deus para a morte e foram martirizados, como muitos dos nossos irmãos no passado. Mas a gente tem muita dificuldade de atender a voz de Deus. Quando ele dá ordem a um leão para matar um homem, quando ele dá ordem ao leão para não matar, ele dá ordem a 185 grandes peixes para caírem na rede de Pedro e dá ordem a um peixe para engolir uma moeda e depois ser pescado por Pedro, e dá ordem aos animais lá no começo para entrarem na arca, e dá ordem a um leão para matar um profeta e não comer, porque o leão, quando ele mata, ele come, mas Deus diz, esse você só vai matar. Então os animais, eles sempre foram usados por Deus. Farei via ti, Noé. Deus enviou os animais, casal por casal, eles obedecem a voz de Deus. Então os corvos, eles traziam pão e carne para o profeta Elias. Onde que eles arrumavam? Não sei. Não sei. Foi os bichos que Deus quis usar.
Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quiser. E por isso que Ele diz para nós, não andeis ansiosos. Ou seja, preocupado. Olha só essa palavra, preocupado. Então vem de antes, é antes, né? Ocupado, é ocupar antes. Então Deus não quer a gente ocupado nem com o dia da manhã. Não andeis ansiosos com o dia da manhã, coisas básicas, comer, vestir. Deus cuida de nós. Da onde que Ele vai mandar, não sei. Não precisa nem comer. Com a força de uma comida, o profeta andou 40 dias e 40 noites. Esse mesmo profeta. Então nós temos um Deus poderoso que manda em tudo. Aí o ribeiro seca. E agora, a viúva de Serepta. Vai lá para casa da viúva. Vai na entrada da cidade lá que eu já ordenei uma viúva que te sustente. Na verdade, quem estava precisando era a viúva. Uma estrangeira. Nós vamos ver Jesus nos dando informação sobre essa viúva. Olha só. As viúvas existiam. Jesus está dizendo, existiam em Israel muitas viúvas. Mas nenhuma delas foi... Vamos ler aqui. Assegurando-lhe que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão uma viúva de Serepta, a região de Sidom, uma estrangeira. A viúva que o profeta Elias foi enviado. Uma mulher certamente pagã. Que quando o profeta Elias chega, agora a gente fica procurando entender o porquê de muitas das reações dessa mulher e a gente vou tentar trazer aqui o meu entendimento dentro disso aqui. Porque na verdade Elias, ele não foi para ser sustentado pela mulher, ele foi para sustentar essa mulher. Ela que estava precisando da provisão de Deus. Vamos ver isso? Vamos ver isso porque ela só tinha o que comer naquele dia, algo para comer, e segundo ela, comer e morrer. Era o restinho do tacho. Então ela não tinha como sustentar o profeta. O profeta é que, na verdade, vai sustentar, através de um milagre divino, ele vai sustentar essa viúva. Geralmente, antes de Deus dar, ele pede. Antes de Deus dar, ele pede. Quando você tem para dar, é bondade. Quando não tem, é fé. Então essa viúva, ela tinha fé. Ela creu. Faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. No contexto que Israel estava vivendo, quem era o Deus de Israel? Que estava na mente daquela viúva, Baal. Não sei se ela conhecia o Deus de Israel, mas na história, o Deus de Israel estava sendo Baal, um ídolo. Porque o rei era devoto, a rainha era devota, e todos sabiam do contexto em que Israel estava vivendo. Então ele chega lá e fala, assim diz o Deus de Israel. Aí a farinha não vai acabar, nem o azeite. E ela creu. Ela creu, era uma mulher pagã. A gente não pode afirmar que ela creu em Deus dos céus, Deus real de Israel. Talvez ela pode ter crido em Baal, ter tido Elias como um sacerdote, um profeta de Baal, ou do próprio Deus. A gente não sabe. A gente não sabe como que aquela mulher enxergou o profeta, já que Israel era uma nação idólatra, naquele contexto em que era o reino de Acabe. Olha só o que Jesus diz, que é uma palavra poderosa. Dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão na vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes também, vos medirão de novo. Dá e ser-vos-á dado. Essa é uma palavra poderosa. Você dá e Deus te dá. Dá, como diz a Bíblia, sem intenção de receber, e Deus retribui, Deus dá. É o Senhor que nos dá, é dele que nós recebemos. Então a mulher ia dar e acabou. Só que a palavra do Senhor, às vezes Deus te pede para poder te dar. A gente vai ver muito isso na Bíblia. Deus pede e dá. Deus quer ver a nossa fé. Se nós cremos nele, aí a gente dá e recebe. Dá e ser-vos-á
dado. É isso que está acontecendo aqui. A mulher vai crer, ela vai dar e vai ser dado. Vai ser lhe dado. Agora, o filho dela adoece e morre. Adoece e aos poucos, no decorrer dos dias, o menino morre. Aí ela disse, você veio expor o meu pecado? Então levanta a possibilidade de aquela viúva acreditar na sua crença em Baal, como eu li em Jeremias, no livro de Jeremias 19:5, que sacrificavam crianças a Baal. Então o pecado do povo, eles sacrificavam crianças. Então talvez aquela viúva, há uma possibilidade dela ter acreditado que o suposto Baal, que era o deus lá dos pagãos, que tinha matado o menino por causa dos pecados dela. Ou você acha que ela realmente cria em Deus, conhecia o Deus de Israel, o Deus de Elias? Eu creio que não. Era uma mulher pagã. Porque ela está participando de todo aquele milagre. Ela está comendo a farinha, ou melhor, ela tem pão para comer todos os dias, bolo, né, pão, para comer todos os dias, e ela vai contestar o profeta. Ela vai contestar o profeta, olha só. Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? O profeta Elias pega o menino, não era uma criança pequena, dá para entender aqui. Dá-me teu filho. E tomou em seus braços e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e deitou em sua cama. E clamando ao Senhor disse, meu Deus, até sobre esta viúva que me hospeda, trouxeste o mal, matando-lhe o filho. Estranho, né? É difícil a gente entender isso aqui. Em outra tradução diz, afligiste, Senhor, até essa viúva. A gente vê que a situação estava caótica devido à fome. E nesse contexto, o profeta Elias devia estar orando, aflito, para voltar a chover. E nada de chuva. Então a criança morre. O Senhor ouviu a voz de Elias e a vida do menino tornou a entrar nele e ele reviveu. E Elias tomou o menino e trouxe do quarto da casa e o entregou à sua mãe e disse, Elias, vê aí teu filho, vive. Então a mulher disse a Elias, nisso agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ou seja, agora eu sei que tu é homem do Deus de Israel e que a palavra dele na sua boca é verdade. Então foi Baal que tirou a vida do menino. Ele não tem poder para isso. É um ídolo mudo, surdo e cego. Mas foi a circunstância que o levaram a óbito por um motivo, para que o nome do Senhor fosse glorificado, como foi, e que essa mulher entendesse quem era o verdadeiro Deus de Elias, porque nós vemos aqui nitidamente uma confusão na mente dessa mulher. Então ela entendeu que o verdadeiro Deus de Elias. É uma história muito complicada, mas espero que Deus nos abençoe, ilumine a nossa mente. Aquele abraço, feliz ano novo para todos e até 2024, quando estaremos aqui na próxima lição.